Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, ao Senhor nosso Deus. Queria te convidar para que abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 32. Enquanto isso, eu preciso que alguém abaixe um pouco esse microfone, está muito alto. Livro de Salmos, perdão, eu devo ter falado 32, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 5. Enquanto os irmãos vão encontrando, nós queremos avisar que pastor Juliano e pastor Lucas estão de férias. Eles retornarão no próximo domingo. Assim, da mesma forma, no próximo domingo nós teremos a nossa ceia. Então, não fiquem preocupados. Ao invés de realizarmos nesse domingo, nós teremos a ceia ministrada no próximo domingo. Tudo bem? Nesse período, qualquer necessidade, você pode procurar qualquer um de nós presbíteros, diretamente ou através da secretaria da igreja. Salmo 33. Exultai, ó justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Certamente não nos falta motivos para louvarmos ao nosso Deus. Nós certamente temos muitas razões para adorá-lo. E essa é a nossa oportunidade semanal. Você que está aqui, você que nos acompanha, aproveite esse momento, louve ao Senhor. Baixe a sua cabeça, faça uma reflexão, enquanto eu quero convidar a equipe de louvor aqui à frente, para que nós possamos dar início ao nosso momento de louvor cantado. Vamos fazer essa oração. Senhor, nós te damos graças e te louvamos, meu Deus, por esse dia, por estarmos aqui, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor nos sustenta. Meu Deus, nós pedimos perdão pelos nossos erros, pedimos perdão pelos nossos pecados. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe de todas as coisas. Ó meu Pai, nesse momento o que nós queremos é te adorar, queremos exaltar o teu santo nome. Por isso, fala conosco nessa noite, fala-nos através da palavra, através dos cânticos. Ó meu Deus, mas que de alguma forma nós possamos sair daqui hoje cheios da tua vontade, cheios do teu Espírito Santo, cheios do teu querer, meu Pai. Essa é a nossa vontade, é o nosso pedido a ti, no nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Vamos nos colocar de pé para louvar o santo nome do Senhor. Nosso Deus é grande, Ele é indigno de todo louvor, de toda glória, toda adoração. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Ele é grande. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. por isso diante do Senhor. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande. Grande Vamos lá, igreja, bem forte. é o Senhor. Ele nos ajuda. Por isso estamos aqui, Senhor. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és, Senhor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Enquanto a gente canta a próxima canção, você que veio preparado para dizimar, para ofertar, você pode estar vindo à frente. O Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifique ao teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos do início? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Nós te louvamos, Senhor. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica ao teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Porque Jesus separou o véu que hoje nós temos caminho até o coração de Deus. E hoje nós podemos chegar perto do Senhor. Hoje nós podemos estar diante da cruz, diante dos pés do Senhor, porque Jesus nos preparou um caminho através da cruz, através do sacrifício que Ele fez por nosso lugar. Nesse é o momento que a gente separa de confissão. É sempre a última música, a gente geralmente coloca uma música mais lenta também, para que você possa aproveitar essa música para estar orando ao Senhor, estar fazendo a sua oração de confissão de pecados, apresentando a Ele os seus pecados, a sua vida, seu coração. Então que você possa abaixar sua cabeça agora e pedir ao Senhor perdão, apresentar Ele aos seus pecados. Nosso Senhor, Ele é o Deus do perdão e Ele é o Deus da salvação. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei.
Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. É tão pouco, Senhor, Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Pai, nós louvamos ao Senhor e louvamos o teu Filho amado, nosso bom pastor Jesus, porque através dele, meu Pai, nós hoje temos caminho, acesso ao Senhor, meu Pai. Nós temos livre acesso ao Senhor e nós podemos nos achegar ao Senhor, meu Pai, e podemos obter perdão, salvação, misericórdia em tempo oportuno. Muito obrigada, Pai. Glorificado seja o Senhor por toda bondade e toda graça derramada sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? Muito bem, dando continuidade ao nosso culto, eu gostaria de saber se alguém nos visita nessa noite. Parece que há alguns rostos diferentes. Se coloquem de pé aqueles que nos visitam, para nós podermos te conhecer. Sejam bem-vindos. Oi? Justanilde, sejam muito bem-vindos. Exatamente. É um prazer tê-los aqui. É uma família que tem muito a ver com a história da Segunda Igreja. Se sintam à vontade. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Vocês estão em casa. Mais alguém nos visita?
Ah, sim. Muito prazer, que a senhora se sinta muito à vontade no nosso meio. Seja bem-vinda. Convido a todos para abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 10, onde nós leremos do versículo 34 ao versículo 39. Mateus, capítulo 10, do versículo 34 ao versículo 39. A palavra de Deus diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim como os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem toma a sua cruz, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós lemos a Tua palavra e temos a certeza que ela é viva e eficaz. E nós te damos graça pela oportunidade, pelo privilégio que temos, meu Deus, de ter acesso, de poder lê-la livremente e meditar sobre ela, meu Senhor. Obrigado porque isso é bondade sua. Obrigado que nós não merecemos, mas o Senhor se revela a nós. Pedimos ao Senhor que fale mais um pouco aos nossos corações, que nós possamos pensar um pouco mais acerca da Tua vontade, e que o Teu Espírito Santo revele a nós o Teu reino, venha nos encher nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Eu tenho para mim que às vezes nós não entendemos o que é ser cristão. Meu pensamento é que se na verdade nós entendêssemos de fato o que é ser cristão e as implicações que seguir a Cristo nos trazem, certamente nós estaríamos reunidos aqui num número bem menor de pessoas. Às vezes, nós vimos à igreja, nós fazemos algumas atitudes voltadas para Cristo, mas nem sempre nós estamos completamente ligados ao Teu reino. Nós estamos muito sujeitos aos nossos sentimentos, às nossas sensibilidades. E tudo à nossa volta parece que interfere no nosso jeito de ser, nas nossas motivações, nas nossas ações. Ou simplesmente, às vezes, a nossa compreensão bíblica acerca do reino de Deus, ela é muito rasa, ela é muito subjetiva. Nós temos conversado com a nossa turma de catecúmenos e tentado trazer a cada encontro uma clareza acerca da verdade do reino de Deus. E dentre essas verdades, as implicações que o pecado trouxe a nós. Se de fato nós temos entendimento que o pecado abalou toda a terra, toda a humanidade, de um modo que não há uma solução simples, indolor para esse problema. De forma que o Senhor nos traz aqui um chamado radical. Nós acabamos de ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, e aqui são palavras do próprio Jesus, e se você depois com calma ler o capítulo todo, você vai entender o contexto aqui. Jesus chama os seus discípulos, e aí por nome, ele nomeia cada um deles, e a partir do versículo 5, Jesus vai listar
uma série de coisas que esses homens deveriam fazer. Ele dá uma série de recomendações, e aí você pode verificar, ele diz para eles não se preocuparem tanto com dinheiro, ele os exorta a curar os enfermos, a ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. Ele diz que é para procurar aqueles que os receberiam de boa vontade, não se preocupar com aqueles que não os recebessem. Na verdade, se eles não fossem bem recebidos, era para eles se retirarem ali daquela cidade. Enfim, ele dá uma série de recomendações para aqueles homens que estariam em missão. E não deveria ser muito diferente para mim e para você. Aqueles que têm o chamado de Cristo estão em missão. A nossa compreensão deve começar acerca do reino de Deus, que Ele nos chamou e nos restaurou, nos deu vida, e agora a nossa vida tem um propósito. Nós antes estávamos mortos em nossos delitos, nos nossos pecados, e Ele vem através da sua graça e nos vivifica. Agora nós somos vivos. Agora a nossa vida tem uma razão. Então o Senhor Jesus chega ao versículo 34, e Ele, de uma forma muito transparente, Ele começa a mostrar algumas verdades a respeito do seu reino. Eu já disse isso aqui em outras oportunidades, que seguir a Cristo é um chamado verdadeiro, autêntico, não é ilusão. Há muita autenticidade na palavra de Cristo, Ele não engana os seus seguidores. Na verdade, Cristo é até um pouco estranho. Ele não fala, olha, venham todos, sua vida vai ser um mar de rosa, vai ser uma perfeição, vocês jamais terão problemas. Não há essa promessa aqui. Na verdade, Ele nos convoca, nos envia, e aqui Ele nos adverte, para que nós estejamos preparados. E é interessante que no versículo 34, Ele começa dizendo, depois de todas essas recomendações, Ele diz, olha, não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Jesus está dizendo aqui, olha, eu não vim resolver os problemas de vocês agora. Essa minha vinda não está aqui para resolver todos os seus dilemas, todas as suas preocupações. A restauração desse mundo, ela não se consuma aqui, ela ainda será consumada, é uma obra que ainda está correndo, mas ela há de se completar. Mas ainda não estamos nessa etapa. Então ele segue dizendo, eu vim para trazer espada. E aí eu já quero trazer aqui algumas coisas, não é que ele veio fundar uma religião baseada na violência, não tem nada a ver com isso. Isso é uma coisa que ele não quis dizer com esse texto. Ele não veio para nos dizer para usar armas para combater os infiéis, aqueles que são inimigos da igreja devem ser destruídos. Não é isso que ele está dizendo aqui. Na verdade, é que ele não veio trazer a paz que talvez nós esperamos. A paz que ele veio trazer é paz de nós para com Deus. Aquela relação que estava quebrada, que estava rompida, e que de modo algum nós poderíamos reatá-la, ele veio para reatar. Só que, no entanto, quando ele nos chama e nós estamos a segui-lo, isso implica em conflitos, talvez entre pessoas, entre cidades, entre países, justamente por conta da sua apresentação, porque Jesus se apresenta como sendo Filho de Deus. Jesus se apresenta como sendo o único caminho. Se você prestar atenção na Bíblia, nos personagens bíblicos que foram mais perseguidos, pense em João Batista, pense em Davi, em qualquer outro que você quiser pensar, você vai chegar a uma conclusão. Esses homens, o que eles fizeram de mais terrível foi convocar as pessoas ao arrependimento. Percebam isso. O ato deles de maior afronta foi um convite ao arrependimento, a uma mudança de vida. Isso foi suficiente para torná-los inimigos de reis, de governantes, de familiares. Então Jesus vem e coloca de uma forma muito clara
que segui-lo implica em conflitos, e que esses conflitos muitas vezes são pela sua apresentação, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o único caminho. Mas o texto segue e nos deixa um pouco encabulados. No versículo 35, 36 e 37, ele vai seguir dizendo: pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe. E aqui nós temos relações muito íntimas, relações familiares. E o que na verdade Jesus está trazendo aqui são ensinos para que nós, seguidores dele, não sejamos tão frágeis, tão vulneráveis. Ora, porque primeiro, após a consumação da obra redentora, é muito provável que no céu nós não estaremos nesse arranjo familiar que nós temos aqui na terra. Se você tiver o privilégio de ter os da sua casa na morada celestial, amém, glórias a Deus por isso. Mas aqueles que são maduros já conseguem compreender que isso talvez não seja uma realidade em todas as casas. Jesus já começa a nos explicar a estrutura celestial, que é de irmandade. É um pouco diferente do que nós vemos. O segundo ponto em cima dessa verdade é que nós não devemos ser completamente vulneráveis ou dependentes dos nossos familiares para seguir a Cristo. Talvez alguns de nós aqui já experimentaram a realidade que a partir do momento que se converteram, que aceitaram o chamado de Cristo, a família ou parte dos familiares viraram as costas. Eu conheço pessoas aqui que viveram essa realidade. Conheço esposas que há anos frequentam essa igreja sem a companhia do marido. Conheço esposos que congregam há anos nessa igreja sem a companhia da esposa. São exemplos práticos para nós, que nós não devemos depender desses laços familiares. A nossa confiança, a nossa fé não deve ser depositada nesses arranjos familiares que nós temos aqui na terra. Ainda mais porque, por conta da rebeldia do nosso coração, podemos experimentar conflitos. E aí, novamente, olhando aqui para vocês, quantos filhos desistem de seguir a Cristo? Ou os filhos que veem os pais distante de Cristo? Eu me lembro de vários amigos que eu simplesmente perdi ou se afastaram de mim, simplesmente porque eu faço parte desta igreja. Sem falar nada, sem fazer nada, simplesmente pelo fato de seguir a Cristo, isso causa conflitos. Eles deixaram de se sentir à vontade perto de mim. Eles deixaram de se sentir à vontade em certas práticas na minha companhia. Jesus traz aqui a transparência. Nós devemos estar cientes disso. Versículo 36. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Palavras pesadas. Jesus continua seguindo nesse assunto. Parece que a parte mais fácil aqui é na parte B do versículo 35. Por inimizade entre a nora contra a tua sogra. Esse aqui parece que é mais compreensível. Brincadeira. Mas ele insiste no versículo 36 e 37, falando a respeito disso. Porque muitas vezes nós podemos ter inimizades dentro da nossa própria casa. Quantas vezes? Às vezes o homem está ali fazendo algo errado. E aqui o que esse texto está ensinando, não estou falando aqui de divórcio, nada disso de deixar, mas de exortar. Quantas vezes a esposa se torna omissa, não exorta, não alerta,
Os pais com relação aos filhos. Quantas histórias nós conhecemos? Olha, o filho estava lá aprontando na escola. E o pai vai até aquele lugar e fica bravo com a professora, com o professor, com o diretor. Mas não exorta o filho pelos laços, afinal de contas é meu filho. Como que eu posso dar as costas a ele? Está também ligado a esse texto. Momentos onde nós negligenciamos a palavra, nós negociamos a palavra por conta dessas relações. E do muito que tem sido falado nessa igreja, até nessa série de mensagens que o pastor Juliano nos trouxe recentemente, muito tem sido falado dos ídolos do nosso coração. E aí, endossando essa mensagem que ele sempre nos traz, é o que ilustra perfeitamente esses versículos. Se algum de nós aqui ama mais seu pai, sua mãe, seus filhos, do que a Deus, Jesus disse: você não é digno de mim. Às vezes nós vamos tecendo mensagens tentando explicar aqui, olha, você não deve ter amor às riquezas, aos bens, aos imóveis, às viagens. Você não deve colocar o teu coração nessas riquezas. E Jesus vem e sobe o crivo lá em cima, coloca no mais alto. Jesus não está dizendo aqui para nós deixarmos a nossa família. É importante entendermos, ele não está fazendo um convite que, olha, vamos viver em colônia, vamos montar umas casas aqui, vamos para uma fazenda, vivermos só nós, só os chamados, só os eleitos. Não, não é nada disso. Na verdade, nós não devemos deixar os nossos, como tanto é ensinado aqui. Nós somos enviados de Cristo dentro da nossa família, para sermos luz, para sermos sal ali naquele lugar. Mas é justamente para fazer a diferença. Não é para ficar lá como se não houvesse nada, como se você não pudesse fazer nada. Vendo às vezes um povo perdido, enganado, seduzido pelo diabo. E você não manifesta diferença ali naquele lugar. Também não é negligenciar as suas responsabilidades com a sua família. E aí preste bem atenção, você que me ouve. Esse texto não quer dizer, olha, você abandona a sua família e vem para a igreja trabalhar. Não é isso. Você tem as suas responsabilidades com a sua casa, como pai, como esposo, como filho. Não é sobre isso que está falando. Mas está falando a respeito de viver a graça de Deus, ser chamado de cristão e não ser motivo de vergonha. Veja que Cristo está falando de dignidade. Ser digno de mim. Ele está colocando aqui, olha, vocês que são meus seguidores, pensem bem no que estão fazendo. Se eu sou a primeira opção de vocês, se vocês me amam de verdade, se chegar a um certo ponto de pedir a vocês para escolherem entre a família de vocês e a mim, qual opção vocês fariam? Jesus está colocando esses homens para pensar. E entendam, Jesus ama nossa família muito mais do que nós. Eu tenho certeza plena que Jesus ama muito mais as minhas filhas do que eu. E olha que eu as amo demais. Mas é que será que nós estamos realmente debaixo do senhorio de Cristo? Será que de fato Ele é o rei governante das nossas vidas? Ou tem uma parte do nosso coração que quer dar uma forcinha, que quer dar uma ajudinha? E Ele nos mostra isso de fato. Se você ler depois em Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 46, Ele está ali reunido com seus discípulos de um determinado lugar. E chegam umas pessoas e falam, olha Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão te procurando, eles querem falar contigo. E Ele pergunta, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E Ele mesmo responde, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, ali está o meu irmão e ali está a minha mãe. Estão vendo que Ele começa a trazer sentido a essa mensagem, Ele começa a explicar como que deve ser o nosso pensamento. Não entendam como um desprezo, um descaso de Jesus com os seus familiares. Mas que urgência que haveria naquele lugar onde Ele estava ensinando,
Que prioridade haveria ali, onde ele estava falando do reino de Deus, aquelas pessoas? Ele estava ensinando para aqueles homens, olha, se desapeguem das pessoas. Não é desfaçam das amizades nem dos laços, mas não sejam tão dependentes. Sejam dependentes de mim. Eu vou pagar o sacrifício de cruz por vocês. Jesus nos ensina a não termos tantos laços. E aí eu quero que você entenda, não estou falando de carinho, não estou falando de sentimentos. Mas às vezes há duas circunstâncias que nos desviam a atenção do reino de Deus. Muitas vezes é as bênçãos. Quando tudo está bem, a gente se distrai ali com as bênçãos e perde o foco com relação ao reino de Deus. Mas outras vezes são os problemas, são as crises. E convenhamos, não há crise mais dolorosa do que uma crise familiar. Não há nada que dói mais intimamente em nós do que uma crise com os nossos de casa. E às vezes essas relações nos impedem. Nos impedem com relação ao reino de Deus. Olha, eu não tenho tempo, porque eu tenho meus filhos. Olha, eu tenho que cuidar do meu pai, meu tio. Eu não posso, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. E aí nos ajuda a entender o versículo 39, o que Jesus está querendo dizer. Leiam comigo. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda vida perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. E para entender melhor esse texto, eu queria te convidar para dar um pulinho comigo no livro de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 16. Um pouquinho para frente aí. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 16. Vejam o que está escrito aí. Ele proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei-los em maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Olha só que interessante. O camarada teve uma safra recorde, estava tudo dando certo, e o plano dele aqui é juntar mais coisas, é ter mais para si. Ele vai destruir todos os seus celeiros, todo o seu cofre, ele vai fazer algo maior para poder recolher mais. Olha a situação aqui então, minha aposentadoria está garantida, eu posso viajar, minha vida está tranquila, eu posso descansar, posso comer e beber, vou viver a vida. E aí vem o Senhor e diz: louco, compara esse homem a um louco. E é interessante isso, porque ele não estava fazendo nada ilícito. Percebem isso? Ele estava falando de trabalho. E às vezes nosso crivo do que é certo ou errado, ele se baseia muito no que é lícito ou ilícito. E às vezes não é isso. Por isso que o chamado de Jesus aqui ele é muito profundo. Às vezes tem coisas lícitas que podem roubar a nossa atenção. Esse homem aqui com certeza perdeu a sua vida. Quando Jesus está falando, olha, aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á, ele com certeza não estava focado, ligado ao reino de Deus. E às vezes, quanto tempo nós perdemos a nossa vida para dar, claro, e é digno, é lícito isso, o melhor estudo para os nossos filhos, a melhor vestimenta, as melhores condições, segurança, uma casa melhor. E eu não estou aqui para te dizer que isso é errado. Mas quanto você tem dado
de reino de Deus para eles? Quanto você tem dado de reino de Deus, de palavra ao seu cônjuge, ao seu pai, à sua mãe? Qual a urgência do reino de Deus para a sua vida? Porque se você prestar atenção, essa sequência de coisas que Jesus está dizendo àqueles homens, ela vai chegar a um resultado. Nós estamos valorizando a vida eterna? Porque às vezes o nosso apreço e o nosso apego está tão voltado às coisas circunstanciais desse tempo presente, que nós sabemos que é passageiro, são coisas que vão passar. Inclusive, Jesus até tira essa preocupação do nosso coração. Fala, olha, essa relação que vocês têm de família, e foi eu que dei isso a vocês, isso vem de mim, mas isso vai passar. E aquilo que é eterno, isso tem tomado o seu coração? Você tem pensado naquilo que é eterno? Você sabe quanto tempo você tem ainda de vida? Eu não sei. Se hoje é a minha última oportunidade falando a vocês, eu vou estar satisfeito, que eu estou aqui trazendo a mensagem de Deus. Eu não estou preocupado quanto tempo ainda me resta, mas eu tenho um senso de urgência. O conselho dessa igreja tem pensado junto a vocês, nós estamos sonhando esse templo maior, para recebermos mais pessoas, pelo menos o nosso coração tem queimado. Olha, em breve nós poderemos abrigar mais pessoas, nós poderemos auxiliar mais pessoas poderão ser ensinadas a respeito do reino de Deus. E você é participante disso? Você tem contribuído com isso? Tem ofertado para que isso se realize, se concretize? Na verdade, quando nós olhamos, alguns sequer têm sido dizimistas, que é algo básico na vida cristã, é um ensinamento básico, um tributo, é um reconhecimento que o que você tem, o que você recebe, vem do Senhor. Mas por muitos isso tem sido deixado de lado. Será que você realmente está enganjado no reino de Deus? Segunda implicação que essas perguntas que Jesus faz, ou essas colocações que Jesus faz, é se nós estamos dispostos a seguir a Cristo, mesmo com a possibilidade de conflitos dentro da nossa casa. Mesmo sabendo que seguir a Ele pode implicar em conflitos com os seus mais próximos, os seus familiares. Você está ciente disso? E mais, isso seria um empecilho para você? Porque todas essas coisas denotam a nossa declaração de fé. Às vezes nós cantamos cânticos maravilhosos, eu te seguirei, te louvarei, não importam as circunstâncias. E aí vem a primeira adversidade, eu preciso dar um tempo. Essa igreja não me ama, não sinto amado, não sinto isso. É que você não está no meu lugar, você não sabe o que eu passo lá em casa com meu esposo, com minha esposa. Jesus nos chama a uma reflexão. E sim, é nesses dias, é nesses momentos que nós temos passado. Quais têm sido os nossos atos como representantes do reino de Deus aqui na terra? Porque sim, de fato, se nós somos cristãos, seguidores de Cristo, nós somos os embaixadores do reino de Deus, os nossos atos devem denotar isso, devem confirmar, homologar isso, a existência viva de Jesus Cristo em nossos corações. Como que você tem agido? Quanto tempo que você gasta com leitura, com meditação? O que é o reino de Deus para você? O que você tem amado? E aí eu fico me perguntando, Jesus fazendo essa pergunta para mim, Diego, você é digno de mim? É tão interessante aquele diálogo
que Jesus tem com Pedro. Acho que ali é uma das passagens mais reveladoras que há na Bíblia. Depois de tudo que aqueles dois viveram, Jesus vem, aparece a Pedro, ele fica assustado, mas é simples o diálogo. Jesus chega e ele fala: olha, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E às vezes na nossa tradução parece que Jesus está fazendo uma pergunta redundante, né? Quando nós vamos estudar ali os originais, a gente vê que Jesus está pegando e fazendo algumas perguntas para Pedro um pouquinho mais profundas. Que talvez, se nós fôssemos traduzir assim, uma tradução livre, seria assim: Pedro, você me ama mais do que você ama os outros, seus amigos, sua família? Ah, amo, Senhor, amo. Pedro, você me ama mais do que os outros me amam? Sim, Senhor, eu amo. E ele vai: Pedro, você me ama mais do que o mar, mais do que os barcos, mais do que as redes, os peixes, que essa é a sua vida, não é? Isso é o que você faz de melhor. E Pedro parece que ali ele tem um momento de honestidade. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E Jesus diz: vai lá, apacenta as minhas ovelhas. E às vezes nós devemos responder essas perguntas. Será que na minha vida eu não tenho algo que está além de Cristo? Que tem tomado o meu coração? Tem tomado o meu pensamento? Tem sido a minha prioridade? Vocês acham que o Senhor não vai cuidar da sua família, da sua casa? Você acha mesmo? Você tem essa dúvida no seu coração? Você acha que você ama o seu cônjuge, os seus filhos, seus familiares mais do que o Senhor? Você acha mesmo que você quer o bem-estar deles mais do que o Senhor? Ou será que você não está vendado, cego, adorando a ídolos do seu coração? E nem percebeu, nem se deu conta que você foi levantando altares, e o que na verdade nós temos são desculpas. Mas eu encerro dizendo, irmãos, no final da nossa caminhada dessa estrada está um encontro com Cristo. E é tão interessante quando nós vamos estudando, e aí eu vou voltar novamente à turma talvez a turma da escola dominical da classe de catecúmenos vai ter isso mais vivo na memória, porque é o assunto que nós temos tratado. E Jesus nos tranquiliza, ele fala: olha, eu serei o advogado junto ao Pai. Não pequem. Meu desejo é que vocês não falhem. Não vacila. Mas todavia, se vocês pecarem, existe um intercessor junto ao Pai. Existe um advogado. Será que o nosso coração está voltado para esse? Ou será que você está caminhando aí com medo? Medo da economia, medo da pandemia, medo disso, medo daquilo. Eu nunca vi tanto crente com medo de morrer. Que coisa mais sem sentido. É lógico, eu não estou dizendo para você ser um imprudente. Tome os seus cuidados. Não tente a Deus. Mas você acha mesmo que Ele não está no governo da sua vida? Que tanto de preocupação é essa? A quem nós servimos? Aonde está a nossa confiança? Eu gostaria de deixar essas perguntas para você nessa noite, porque seria interessante que você tomasse uma decisão nessa noite, se ainda não tomou. O chamado de Cristo é um chamado diferente de todas as outras religiões. Todos os outros ajuntamentos religiosos talvez vai ter uma mensagem mais convidativa. O chamado de Cristo ele é verdadeiro, ele não é um chamado mentiroso. Aquele que quer me seguir,
E aí é o que está no versículo 38. Quem não toma sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Ele vai restaurar tudo. Ele vai resolver todos os nossos problemas. Mas não é aqui. A nossa esperança não deve estar um segundo sequer nesse mundo. Jesus, ele diz, olha, nesse mundo vocês vão ter aflições. Ele não nos engana, ele não coloca um mar de rosas. Mas ele também diz, não se preocupem, eu venci o mundo. Você entende isso? Ele já venceu. Eu encerro com um testemunho que aconteceu há 3 anos atrás nessa igreja. Um rapaz caminhava conosco há alguns meses. E um dia após o culto, ele me chamou para conversar. E ele disse, olha, Diego, eu a partir de hoje estou deixando a igreja. E aí, normalmente, a nossa preocupação enquanto liderança é, o que foi? Te fizeram alguma coisa? O que te falaram? Não, ninguém me falou nada. É que eu comecei a vir aqui e tenho tentado experimentar algumas coisas. E muita coisa começou a dar errado na minha vida. Eu, como assim, meu irmão? Ele é alguns problemas, gente que nunca implicou comigo, agora pega no meu pé e não dá mais. Eu não consigo mais caminhar desse jeito. Parece que todo mundo virou meu inimigo. E de fato, esse rapaz nunca mais voltou aqui. Eu lamento muito. Eu ainda oro por ele para que o Senhor o alcance e tire toda a cegueira dele. Mas eu lamento mais ainda porque ele não consegue visualizar o reino eterno. Ele ainda está preso às relações sociais que nós temos aqui. Se você está tudo bem na sua faculdade, no seu trabalho, no seu círculo social, ninguém pega no seu pé, ninguém te critica, ninguém te fala dá umas cutucadinhas. Se preocupe. Se você não está incomodando ninguém, e aí, meus irmãos, eu não estou falando aqui de você ser um chato, um crente estúpido, legalista, não tem nada disso. Acho que vocês sabem muito bem do que nós temos ensinado aqui na igreja. Mas se a sua vida não tempera, não traz luz às trevas, repense o jeito que você tem caminhado. Por outro lado, se você tem sido discriminado, se você tem sido perseguido, principalmente por conta das verdades de Cristo, principalmente por defender uma fé verdadeira, alegre-se. Se você está sendo injustiçado por ser um servo de Deus, alegre-se. Não é fácil. Mas entenda, você está no caminho certo. E talvez essa atitude de críticas, hoje, pessoas que estão cegas, num outro momento, quando elas enxergarem a Cristo, elas vão ver que a todo tempo você estava tentando ajudá-las. Elas vão ver que o tempo todo você estava sendo ferramenta de Deus na vida delas. Isso deve tomar a nossa mente. Nós estamos aqui nessa terra, meus irmãos, a serviço de Cristo. Nós vamos trabalhar como qualquer um outro. Mas as nossas riquezas não é só para recreação. Elas servem a Deus. Nós vamos ter família como todos os outros. Mas na nossa família, nós pregamos a palavra de Deus. Nós servimos a Deus ali no nosso seio familiar, no nosso círculo de amizade, enfim. Você que foi chamado, você está a serviço de Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós queremos orar mais uma vez a Ti, meu Pai. Nós abrimos o nosso coração ao Senhor, porque
às vezes nós não estamos pensando no teu reino. Porque às vezes nós estamos distraídos com algumas circunstâncias, meu Senhor. Porque às vezes algumas situações, ou às vezes algumas pessoas têm tomado a nossa atenção. Oh meu Deus, e nós estamos distraídos com relação às urgências e demandas do teu reino. Oh meu Deus, às vezes isso denota uma tremenda desconfiança da nossa parte. Às vezes nós queremos resolver tudo, cuidar de tudo, quando na verdade todas as coisas estão nas tuas mãos. Leva-nos a compreender isso. Oh meu Deus, às vezes nós nos encontramos indignados, revoltados, porque somos perseguidos, meu Deus, somos criticados por causa do teu nome. Oh meu Deus, pacifica o nosso coração quanto a essas coisas. Ensina-nos que tais coisas são necessárias, inclusive o Senhor mesmo passou por elas. Oh meu Deus, mas que um dia tudo vai passar. Toda luta, toda tristeza, toda tribulação, tudo isso vai passar. Na verdade, o Senhor já está preparando a morada para nós, meu Deus, para toda a eternidade. Então nós clamamos ao Senhor, que através do Espírito Santo de Deus nos incomode, nos vivifica, que nós sejamos fortalecidos nessa caminhada até que o Senhor volte. Não deixe que nós venhamos desviar os nossos pés, apostatar da tua palavra, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, mas que nós sejamos embaixadores firmes, meu Deus, representantes firmes, cientes sim, meu Deus, das consequências disso, mas que em momento algum nós venhamos negar o teu santo nome, certos que o Senhor está guardando a nossa casa, a nossa família. O Senhor tem tudo debaixo das tuas mãos, meu Pai, e nada escapa do teu poder. Nos dê uma boa semana, meu Senhor, nos leve em paz para as nossas casas, nos livre de todo o mal, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu te desejo uma boa noite, Deus abençoe muito a sua vida, a sua semana, e nós nos veremos com a graça de Deus no próximo domingo. Até mais.